Bom dia, com alegria, né? Muita alegria. Bom, os recados foram passando aqui, né? No telão, a gente só vai relembrar de um recadinho importante que está chegando a data aí, da pizza, né? Vamos lá? Lembrando que os pedidos é até 17 de maio, então quem não fez os pedidos, né, existem vários sabores aí para vocês escolherem, a retirada é aqui mesmo, então para facilitar para todo mundo, no dia 23, e os pedidos até dia 17, por R$ 45. Então, quem não fez ainda, aproveite, dá para fazer Pix, sem problema nenhum, ok? Bom, hoje nós temos nosso querido amigo Fred Viana, posso chamar de Fred, né? Estará falando sobre coragem, que a gente deva ter muita coragem para enfrentar os desafios como parte da nossa evolução. Muito bem. Bom, convido a todos então para elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus, nosso mestre, a espiritualidade amiga, aqui para a nossa prece inicial. Então, nesta manhã de domingo, reunidos aqui em Teu nome, Senhor, elevamos nossos pensamentos em sincera gratidão pela semana que se passou. Agradecemos por cada experiência vivida, pelas alegrias que nos fortaleceram e também por aqueles desafios que nos ensinaram e nos convidaram ao nosso crescimento. Senhor, sabemos que nada acontece sem aí um propósito maior e que cada dificuldade enfrentada é uma oportunidade bendita de aprendizado e evolução espiritual. Por isso pedimos que possamos compreender melhor as lições que a vida nos apresenta, desenvolvendo em nós a paciência, a fé e a confiança em Teus desígnios. Abençoa, Mestre, aos trabalhos nessa casa desta manhã, envolvendo a todos nós em um ambiente de paz, de muita harmonia e fraternidade. Que possamos estar receptivos aos ensinamentos que virão na sequência, através do nosso irmão e amigo Frederico Viana, que gentilmente se dispõe a compartilhar conosco suas reflexões sobre a coragem para enfrentarmos todos os desafios como parte do nosso processo de evolução. Que suas palavras encontrem eco em nossos corações, despertando em nós a força tão necessária para seguir adiante, mesmo diante das dificuldades, confiantes de que nunca estamos sozinhos. Ampara também todos aqueles que aqui chegam, encarnados, desencarnados, em busca de consolo, esperança e renovação, para que encontrem o alívio e a paz de que necessitam. Que assim sejam. Muito bem. Vamos para a nossa prece cantada agora, em seguida, a nossa palestra. Estamos sem violão hoje, né? Então vamos no gogó novamente. 3, 2, quando a luz deste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente, quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em coração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós,
Bom, mais uma vez, bom dia a todas e todos que aqui estão, visíveis e invisíveis, não é? Quando a gente fala em coragem, é um desafio grande muitas vezes a gente criar coragem para levantar, a gente criar coragem para seguir adiante, não é? A gente criar coragem para vir falar em público, o que quer que seja, né? Porque a gente pega, lê, mas ler em casa é mais fácil, escrever em casa é mais fácil, ensaiar em casa é mais fácil, mas muitas vezes para a gente vir e desenvolver, né, o que a gente precisa, a gente às vezes tem que se imbuir dessa coragem, né, que quando a gente vê a imagem do Cristo, a gente pensa quanta coragem ele teve, né, para vir aqui em pessoa, numa época que, se a gente for avaliar, né, historicamente falando, éramos bem mais grotescos, né, intelectualmente falando, do que hoje somos, né? Éramos ignorantes, vivíamos na época ainda da guerra, e ele veio para ensinar que não era com guerra que se conquistava, mas sim com amor, não é? Mas ele nos deu esse exemplo e a gente até hoje ainda esbarra em seguir os exemplos dele, né? Mas para que a gente possa estar começando a nossa discussão, né? Discorrendo sobre essa coragem para a gente enfrentar, né, esses nossos desafios, porque o Cristo não disse para a gente que teríamos uma vida fácil, não é? E ainda mais no nosso mundo que ainda está passando aquela transformação, né, da expiação e provas para a regeneração, aonde espíritos que ainda são endurecidos, sejam eles encarnados ou desencarnados, estão sendo educadamente, com todo carinho, com todo amor que a espiritualidade superior reserva a cada um de nós, estão sendo separados, não é? É a hora de separação do joio e do trigo e sendo colocado, talvez, para um plano onde lá seriam, sim, almas superiores que vão estar ajudando na evolução de um planeta em condição inferior do que a nossa, né? Um planeta que possivelmente está saindo da ignorância para entrar na fase da expiação e provas, não é? Então, como a gente já conhece bem esse métier, a gente já está acostumado a conviver com esse nosso planeta, lá, com muita coragem, ele seria um espírito mais evoluído do que lá está e vai estar ajudando no progresso daquele povo, não é? Mas para a gente poder estar falando em coragem, eu gosto sempre de estar trazendo o significado, de onde vêm as palavras, né? Então, a palavra coragem, ela, como a grande maioria das palavras, não é? Ela vem do latim, coraticum, que significa a bravura de quem tem um coração forte, ou de quem que vem de um coração forte, né? Então ele tinha o mesmo significado que coragem, porque o latim tinha poucas palavras, não é? Então elas tinham vários significados. Então a pessoa com coragem, ela não se esconde, ela enfrenta esses desafios, né? Seus bloqueios, seus medos, né? A sua desconfiança de si mesmo, né? Com a ajuda da sua força interior. E ela busca isso com inspiração divina, para que ela possa seguir adiante, né? Então, no pensamento romano, a gente tentou trazer, né, que essa coragem, ela estava relacionada com o coração, que ela exigia um coração forte. Naquela época tinha que ter pulso, tinha que ter aquela coragem de enfrentar povos desconhecidos, de estar tentando conquistar terras nunca antes, né, habitadas e tudo mais, não é? Então era um ânimo e força de vontade para superar o medo e enfrentar qualquer problema que viesse pela frente, né? Então essa pessoa que tem coragem, ela é vivaz, é como se o coração dela batesse mais forte, e ela, cada dia, ele se renova e ela continua cada vez mais com essa vontade, essa gana de seguir para frente, né? Então ela se torna uma pessoa mentalmente mais forte, né? Aí a gente podia falar que são aquelas pessoas que são diferenciadas, que falam a multidões, etc. Não necessariamente, não é? Porque muitas vezes a gente pode decorar, ter aquela memória fotográfica que lê alguma coisa e não se esquece, aí chega aqui e fala coisas que todo mundo é de comum acordo, que todo mundo está precisando ouvir aquilo lá, e a pessoa acaba se destacando sem verdadeiramente ela ser um servidor do Cristo, não é? Então, esse latim, ele foi transformado ou trazido para o nosso português, né? E sofrendo algumas pequenas alterações, não é?
Então, aquele sufixo latino lá, né, oaticum, ele mudou pelo agem, né? O que era coracticum virou coragem, né? Que indica atuação de alguma coisa. Então, nesse caso, a coragem significa ação do coração, né? É a capacidade, muitas vezes, tida como uma virtude. Algo que eu carrego que não é comum a todo mundo, apesar que a gente vai ver ao longo dessa leitura que é possível todo mundo ter essa tal dessa coragem e seguir adiante, né? De agir apesar do medo, da insegurança, do temor, da intimidação, né? O contrário da coragem é tida como covardia, aquela pessoa que não tem a vontade de seguir adiante, né? De dar um passo adiante, de vencer aqueles seus bloqueios, né? A gente vê muito esse tipo de conflito existencial na juventude de hoje, né? Que ela é muito ansiosa, ela tem medo de enfrentar algumas coisas, né? Ela prefere viver na sua zona de conforto, naquilo que ela já conhece. E se você perguntar para eles por que eles fazem isso, eles falam que é mais fácil eles se habituar com aquilo que eles já conhecem do que pensar no desconhecido. O desconhecido é algo novo, do qual eles não têm domínio, não tendo domínio, eles não conseguem trabalhar, eles falta exatamente a coragem de seguir adiante, né? Chico já nos ensinava, né, que a coragem é a força que nasce da nossa própria disposição de aprender e de servir. Ela é ancorada na fé e caminha com a perseverança. Então, com perseverança, luta e fé e amor e caridade, a gente segue adiante, né? Aqui tem algumas fotos que a gente traz aqui, né, muita perseverança. Ele falava, hoje vai, hoje não vai. Ele sempre acabava perdendo, né, na corrida de automobilismo, na época quando o Schumacher estava lá ganhando todas, né, o Rubinho estava na frente e depois ele deixava para lá. Então ele não tinha coragem de passar ou de vencer naquele lado, né? Mas o nosso futuro está esperando a nossa coragem de seguir, cada um de nós, né? Habitar essa coragem em nosso coração, em nossa mente e seguirmos adiante, né? Quando a gente vai ter essa coragem e perseverança, a gente acaba enfrentando esses obstáculos da nossa vida, quer sejam ele uma doença, quer seja ele um parente difícil, quer seja ele uma incapacidade da vitória, porque muitas vezes a gente acha que a gente deve conseguir ser melhor, mas não faz o necessário para que isso aconteça, não é? Não cria mudanças psíquicas para que isso possa acontecer, né? Que a gente fala que a gente conspira para o universo e o universo conspira para conosco, né? Então a gente joga os nossos ideais, os nossos bons ideais, as nossas boas ideias, os nossos bons pensamentos para o universo acolhe e na medida do possível, do nosso merecimento, também tem isso tudo, né? Porque é uma coisa mais complexa do que o nosso ínfimo conhecimento, né? As coisas acontecem a nosso favor, né? Ela vem. Mas se não vier agora, não temos que nos preocupar com isso. Porque muitas vezes não nos fora permitido que isso acontecesse hoje. Mas quem sabe numa próxima existência a gente já vem mais preparado e pronto para executar aquilo que a gente fez, né? Porque ela está amparada na nossa fé, que é a confiança absoluta em Deus. Se hoje eu não posso fazer isso, amanhã eu posso tentar, depois de amanhã, quem sabe, eu sou exitoso. Só que esse amanhã pode ser logo ou longo, dependendo da nossa pré-existência, né? Todas as nossas experiências pregressas, né? Tudo isso é levado em conta, não é? Então, muitas vezes a gente passa por algumas dificuldades e elas persistem um pouco mais que o necessário, mas a gente, quando esbarra nisso, a gente deve usar da perseverança. Continuar, não é porque não deu certo da primeira vez, da segunda ou da terceira, não é? Que a gente vai desistir de alcançar esses nossos objetivos que foram traçados. Objetivos puros, objetivos bons. Por quê? A gente deve se lembrar que dentro da nossa consciência e da nossa ética, o nosso direito, ele vai até onde fere o direito do outro, né? Então a gente não pode fazer da nossa vida algo que a gente busca só o nosso deleite, o nosso prazer, mas esquece do próximo, não é? Cristo não falava assim, né? Ele queria que todo mundo se levasse junto. Por isso que ele não lidava com quem já era entendido, com quem tinha conhecimento, mas ele ia buscar daquele que era mais inculto, aquele que não tinha a sabedoria, para que ele pudesse entender e aprender. E ele falava aquilo para essas pessoas que tinham a mente mais aberta, o coração mais puro, e isso lhes tocava profundamente, não é?
E cada existência para nós é um campo de batalha mesmo. É por isso que fala os desafios da nossa evolução, não é? Onde a gente luta para vencer esses inimigos, né, que nos atacam. São as nossas más inclinações, como o egoísmo, a inveja, a vaidade, o orgulho, a falta de amor no coração, que dificulta a nossa caminhada na Terra. Pode ver que aqui eu não falei que era problema de guerra, não falei que era problema da humanidade, mas é um problema de cada um, dentro de cada um de nós, não é? Então, não existe um salto na nossa evolução sem que a gente passe por olhar para nós mesmos, nos conhecermos. A gente tem que conhecer a nossa verdade. Melhor ainda, a gente tem que aceitar a nossa verdade com coragem de que a gente é imperfeito, de que a gente muitas vezes escorrega, não é? E que a gente exige que o outro faça aquilo que a gente não é capaz de fazer. Que exemplo a gente está dando, né? Se a gente pensar em tudo aquilo que a gente pretende fazer, se for para minimamente causar mal a alguém, não fazer. Se for para fazer para o outro aquilo que a gente gostaria que fizesse para nós mesmos, né? Se praticar aquele pequeno ensinamento que o Cristo nos ensinou lá de amar o próximo para nós mesmos, não quer dizer que eu vou trazer todo mundo que eu vejo na rua na minha casa. Mas quer dizer que eu vou respeitá-lo, apesar da sua diferença de língua, diferença de cor, diferença às vezes de intelectualidade, diferença de posse financeira ou econômica ou intelectual, seja lá o que for, opção religiosa, opção sexual, pouco importa. A gente tem que respeitar, porque cada um é cada um. Todos fomos criados pela centelha de vida, todos somos únicos e especiais, né? Se a gente tiver isso em mente, que o nosso irmão, principalmente aquele irmão da nossa parentela física, da qual a gente suplicou no plano espiritual para vir, não é? Se a gente fosse pensar na coragem que é quando chega lá no plano de reencarnatório, e aí vai lá e chega, faz uma reunião assim, todo mundo sentado, e vem eu lá e falo: gente, eu estou suplicando para encarnar na Terra, quem pode me ajudar? Aí chega lá um lá no fundo, lá um seu, eu posso ser seu pai. E pode ser um inimigo do meu passado, né? Mas ele também está suplicando por uma clemência para se autoajustar, não é? Aí uma senhora fala assim: ó, eu odeio ele, mas eu quero vir. Eu quero vir. Daí vem lá o pai e a mãe, eles mal se olham, eles ficam lá, depois de um certo tempo assim, começa a divergir. Por quê? Porque é nosso instinto. Aí a gente tem que ter coragem para poder falar: não, vou ter que reencontrar aqui, porque senão vou passar uma experiência difícil. Onde vem uma mãe e um pai que são muito equidistantes, que tem problema. E a nossa coragem, né, nosso dia a dia, nossa perseverança, nosso amor, tudo isso tem que aflorar. E se eu for incapaz de amar aquele que está do meu lado, como eu vou amar lá na rua? Como eu vou ser diferente? E muitas vezes a pessoa é isso lá na rua. Lá na rua ela é a pessoa mais caridosa do mundo. Mas dentro de casa, ela não tem paciência, ela não tem tolerância, ela não tem nada. Mas o porquê? Se a gente for buscar, a gente vai voltar lá atrás, em que ele teve coragem de vir nesse plano para tentar reajustar. Não é uma alma afim, não é assim, não tem uma ligação. Terminou esse plano, cada um vai seguir o seu lado. E tomara que cada um siga o seu lado para o bem, cada um subindo o seu degrau, não é? Então, por isso que se fala que a gente tem que enfrentar cada uma dessas coisas. Mas a gente sempre tem que nos fazer um convite, a coragem de subir, né? Então isso aqui está em Atos, né? Ele diz que, disse o Senhor: anima-te, pois assim como testemunhastes a meu respeito em Jerusalém, assim também é necessário testemunhar em Roma. Né? Então, se a gente for olhar, a gente vai estar vendo isso aí em toda a leitura. Por quê? A gente vai sair vencedor destas batalhas, né? Quando a gente caminha em campo limpo, nosso coração está limpo, a nossa mente está tranquila, a gente fez o nosso melhor. Errado às vezes, imperfeito sempre, mas buscando sempre nos melhorar, né? Onde podemos continuar ao lado dos irmãos, trabalhando e ajudando, fazendo caridade. Caridade não só aquela financeira,
pode ser aquela de acolhimento, né? Acolhimento fraterno, igual estava lá num dos anúncios que teve aqui da casa. Isso é uma forma de caridade pura, porque a pessoa, ela vem, ela está carregada de um problema, e ela tem a coragem de vir aqui e se abrir. E muitas vezes o que a gente faz com isso? Vira as costas para ela, no momento de dificuldade, e falar, ele é assim porque, vê, a vida dele é só olhar o que ele faz. A gente, às vezes, tem esse pré-julgamento, não é? A gente esquece que a gente está lá, primeiro para ouvir, não está lá para julgar. Porque se fosse assim, como Cristo teria salvado a todos nós, não é? Ele sabia que todo mundo era errado, todo mundo tinha seus problemas, mas ele via dentro de cada um de nós o nosso potencial. Assim também a gente pode tentar enxergar esse potencial em cada um dos que está ao nosso redor, da nossa família corpórea, dos nossos amigos, das pessoas que convivem para conosco. Muitas vezes a gente encontra uma pessoa na rua e parece que ela já era nosso amigo a vida inteira. Porque essa sim era uma alma amiga que vem para nos confortar. Mas não quer dizer por isso que a gente tem que esquecer da nossa família corpórea. A gente tem que ter coragem de tentar lidar com essa pessoa, com essa alma afim, também dentro de casa. Aceitar que os nossos pais, muitas vezes, eles são melhores do que foram os nossos avós. Eles aprenderam de uma forma, tentaram se aprimorar e tentam fazer o melhor que pode para os seus filhos. Só que, a diferente da época em que nós éramos crianças, onde quando o pai e a mãe falavam, a gente ouvia, na maioria das vezes, nem sempre, eu posso falar por mim, a gente respeitava aquilo que eles falavam, né? Não tem que ter um senão nessa vida, então a gente às vezes tinha coragem de falar, tá, só que não, né? E fazia errado de novo, depois apanhava, tal, coroterapia, não é? A gente era criança levada, que naquela época era muito bom, hoje em dia não pode mais, mas antes podia, e ninguém foi para terapeuta nem nada por causa disso, né? Muito pelo contrário, a gente falava, sei que na maioria das vezes eu merecia apanhar, uma ou outra não, né? Às vezes a minha mãe chegava, ela só olhava na cara e falava, ó, você aprontou hoje, fala o que você fez, já batia um pouquinho só para relembrar, não é? Senão a gente ficava mal acostumado, não é? Mas assim, então a gente tem que fazer essa caridade e aprender, né? Que esse prepara o nosso retorno ao mundo espiritual, a gente fazer o nosso melhor, não é? Então, a gente deve nos regozijar, agradecer os espinhos, né? As nossas dores, porque elas resgatam e iluminam a nossa consciência. A gente não aprendeu pelo amor. Se a gente tivesse aprendido pelo amor, possivelmente a gente estaria aqui nesse plano, talvez, desenvolvendo alguma coisa para o bem da humanidade. Como a grande maioria de nós não está, então a gente está aqui veio pelo resquício da dor. Não quer dizer que a gente deve viver em dor, viver em sofrimento. A gente tem que ter a coragem, a perseverança de mudar. A gente tem que nos enxergar. De novo eu falo, passa pela nossa transformação. Não tem outro segredo, não é? Então, ainda que esse sofrimento se multiplique, a gente deve renovar esses júbilos, né, divinos de esperança. Muitas vezes, uma doença incurável, né? Eu tive recentemente, né, no final desse ano passado, 3 desencarnes assim em sequência, não é? A gente tinha uma avó que já era esperado, né? 97 anos ela tinha, e 98, na verdade, ela ia fazer 99. E ela já estava 3 anos acamada, então a gente esperava que ela fosse qualquer momento, né? Aí nesse meio termo, uma tia que ela não tinha dor, ela foi descoberta de repente, assim, que ela estava em fase já de estágio 4 de um câncer no pâncreas, e ficou 19 dias internada no hospital e desencarnou. Mas o quanto é interessante, isso aí vem pela história, porque minha avó falava, antes dela ficar acamada assim, né, quando ela fez 96 anos, que ela pegou Covid depois que ela ficou acamada. Ela só tinha um pouquinho de demência, né, mas fora isso ela estava tranquila. Ela falava assim, olha, eu tenho coragem de continuar assim. Eu queria que Deus não deixasse eu ficar adoecido, mas eu não vou conseguir andar mais. Não tem problema. A única coisa que eu não quero, que eu supliquei a Deus, eu não quero fazer com que nenhum filho meu vá antes de mim. E quanto foi interessante, essa tia minha, ela desencarnou dia 2 de dezembro. A minha avó foi dia 19. Aí depois eu tive mais um tio também, que ele estava também com câncer, enfim. Então foi algo assim muito
repentino para nós, porque a pessoa não tinha dor, ela não sentia nada. 8 meses atrás ela fez exame, não apareceu nada. Aí depois, quando foram ver mesmo que ela estava com problema e coisa e tal, aí viram que ela estava com câncer, não é? Mas assim, ela tinha que passar por isso, né? Era a fase dela, o momento dela, né? A gente falava com a nossa avó: o que você está querendo demonstrar para nós? Né? 3 anos acamada, mal falava, não andava mais e tal. E ela falava: olha, não sei. Ela falava: não sei. De vez em quando ela falava um pouco, falava que ela ela queria acertar os outros filhos. Tinha 7 filhos, 2 já tinham falecido, foi 3, então tem mais 4. Só que daí as noras que ficaram, né, dos filhos que já foram, 2 não conversavam com a família. Passaram a conversar. Ficou 20 anos sem conversar. 20 anos. É muita coisa, gente. Assim, é uma vida inteira. Aí, na verdade, os filhos acabam pegando aquilo que a mãe faz, leva para si, carrega para si, não quer conversar também, e daí a gente perde uma oportunidade de convívio. Aí, sei lá, daqui numa próxima existência, com muita coragem, resiliência e tal, passa por isso tudo de novo. Então, o que a gente deve fazer? Vamos tentar ressignificar a nossa vida, enxergar e tentar fazer o nosso melhor, não é? Porque senão, a gente não vai conseguir guardar o nosso bom ânimo. Porque assim como, né, testificaste de mim em Jerusalém, importa que eu faça também em Roma, né? Então, Jesus queria falar que eles devem passar e compartilhar desse ensino para com todo mundo, né? Então, de pronto, né, sentiu que novas forças lhe retemperavam o organismo combalido, né? Então, a gente cria essa coragem, esse ânimo, essa resiliência em aguentar. Resiliência é uma palavra que é bonita, mas o significado dela não é dos melhores, mas é como se fosse um bambuzinho, né? A gente verga, mas não quebra, ele volta. Então a gente às vezes tem que ser resiliente para que possa vencer tudo isso, né? Com essa coragem, essa perseverança muitas vezes, né? Isso aqui também está em Paulo e Estevão, por isso que no finalzinho eu falo dessa questão de Roma e tudo, não é? Então são palavras nossas, né? Porque muitas vezes a gente fala que a gente passa pela sorte de madrasta, né? Tudo de ruim me acontece, não é? Eu faço e nada dá certo. Eu tento e estou aqui escorregando. Eu tenho coragem, eu tenho resiliência, eu tento ser amoroso, eu tento ser carinhoso, caridoso. Eu venho falar aqui no centro espírita e nada, não é? Então, quando a gente fala em sorte de madrasta, claro que é uma brincadeira, mas é uma expressão, né? É uma forma popular, né? De dizer que a gente tem um azar constante. Mas o porquê que eu tenho esse azar constante? Aquilo que eu atraio, aquilo que eu faço. Eu não tento mudar, eu não tento melhorar nada, né? Então, como se tudo ruim acontecesse com essa pessoa, que não é o nosso caso, graças a Deus. A gente pensa o nosso melhor sempre, né? Ou na maioria das vezes. Então, a ideia vem desse estereótipo das madrastas em contos de fadas, né? Que era aquela foto que eu trouxe, né? Que geralmente são retratadas com figuras negativas, não é? Associadas a dificuldades e desgraças muitas vezes, né? Então, quando alguém fala, tem sorte de madrasta, né? Está usando uma metáfora para dizer que a nossa vida parece marcada por contratempos, problemas ou até má sorte. Por quê? Mas por que que isso não funciona? Por que que funciona para ele e não funciona para mim? Por que que dentro do mesmo lar eu tenho um irmão que é bem sucedido e outro que não é? Por quê? Se a mãe deu as mesmas condições para todo mundo, se todo mundo veio do mesmo gene físico e veio tudo mais, porque a gente tem que lembrar que a gente traz a carga, tudo aquilo que a gente já passou e vem aqui. E muitas vezes a gente, em alguma existência pregressa, abusou em alguma coisa. E esse abuso, a gente vem constrito nessa próxima existência para lembrar que eu não posso fazer mau uso daquilo que um dia vai me faltar. É como se fosse a nossa água potável, né? Ela é escassa. Temos água em abundância. 2/3 do planeta é água, mas só 5% dessa água pode ser consumida por nós. O resto já contaminamos, já destruímos. É por isso que a Terra está fazendo assim, ó. Aí aquela água que estava lá embaixo, ela vai vir à tona, uma água mais limpa. E aquela água mais suja, que é mais pesada, vai ficar lá embaixo, né, numa nova zona polar, fechadinha, escondidinha, para quem sabe nunca mais precisar ser aflorada. Mas se precisar, ela está lá, para voltar à tona, né?
Então, multidões, né, estão lutando para que se readaptarem à vida, né? Então, cegos exercitam a memória, surdos mudos aprendem leitura labial e também a libras, não é? Para saírem do isolamento em que se demoram. Isso aí tudo são trechos de um livro, tá? Crianças retardadas se submetem a tratamentos técnicos, penosos muitas vezes, não é? Gagos corrigem a fala, duros penares, não é? Muitas vezes a gente vence a nossa insegurança, nosso tudo com alguns truques, né? Então a gente faz de conta que não tem vergonha, faz de conta que não tem problema nenhum, e muitas vezes a gente está repleto de problema, mas não quer buscar ajuda também, porque a gente acha que é autossuficiente, a gente acha que não tem problema nenhum, está tudo mais, né? Então, operados, né, de intrincados problemas orgânicos, né, nesses males que a gente falou do câncer, coisa e tal, por exemplo, né, deixam-se conduzir sob limitações coercitivas, em difíceis processos para sobrevivência física. Mas nem por isso quer dizer que ele é infeliz, nem por isso quer dizer que ele não é resignado, que ele não aceita, que ele não tem problema. Eu vejo o exemplo dessa minha tia, que ela nunca sentiu a dor do câncer que ela tinha. E quando ela descobriu, eu já estava no estágio 4, então ela passou pelo 1, pelo 2, pelo 3, e não sentiu sintoma nenhum. A única coisa que ela sentia era uma fraqueza no corpo. Só que depois o sangue que ela tentava repor não estava repondo mais, aí ela perdia as forças, e enfim, começou a ter desmaios, né? E daí se descobriu que ela estava com esses problemas, né? Então, e as mães desenganosas, né? Entre filhos e ditosos, aquilo que a gente falou, né? A gente veio lá, alma só para reajuste, não é? Esposos traídos, irmãos malsinados, cujas dores passam ignorados ao longo da nossa existência, né? Sai da noite e te recolhes em pessimismo, ainda assim, tem coragem de levantar no outro dia e seguir adiante. Então, não falava que era só bater o pezinho, sacudir a poeira e continuar, não é? Insucesso é ocorrência perfeitamente natural, que acontece a qualquer um de nós, todos os dias, não é? Então, indispensável para a gente manter o bom ânimo, em qualquer lugar e posição, recordando, né, a necessidade de nobre aplicação dos valores de que nós dispomos: visão, palavra, audição, movimento, lucidez e tantos outros, como caridade, como ser empático para com o outro, enxergar no outro nós mesmos, não é? Distribuindo bênçãos entre os que conduzem o mais pesado fardo, né? Isso aí são falas de Joana de Ângeles, né? Porque problemas nada mais são do que desafios à nossa própria inteligência. Como eu vou sair dele? Com coragem, com resignação, vencendo, não é? E as dificuldades são testes de promoção espiritual para a nossa ascensão. Só que para isso a gente tem que provar que a gente aprendeu, porque se não passa por um problema hoje, mais ou menos venceu, amanhã ele volta de novo, e volta de novo, e volta de novo, aí a gente volta na tal da sorte da madrasta, não é? Então, a gente tem que procurar ter coragem, com a graça extraordinária que Deus nos concedeu, o dom da vida, não é? Cumprindo os nossos deveres, sobretudo com oração, reflexão, não em grupo talvez, mas íntima, sozinho, reflexão com Deus, nos ligando ao Pai, não é? A caridade fraterna, ter essa capacidade de ajudar, a humildade em reconhecer que a gente é falível, que a gente erra, mas a gente tenta fazer o nosso melhor, né? Saber perdoar uns aos outros e procurar fazer ao máximo para aqueles com quem está o nosso convívio, principalmente a nossa família corporal, né? Para citar um exemplo disso tudo que a gente está falando, a gente trouxe um pouquinho da história do apóstolo Bartolomeu, né? Ele foi um dos mais dedicados discípulos do Cristo, desde os primeiros tempos, né? De suas pregações, né? Junto ao Tiberíades, né? Quando Cristo lá esteve, né? Só que, apesar de tudo o que ele fazia para acompanhar o Mestre na sua tarefa divina, ele era triste. E muitas vezes o Senhor Cristo, né, o surpreendia em meditações profundas e dolorosas, né? Isso aí está lá em Boa Nova, também psicografia de Chico Xavier. Né? Então Bartolomeu, que é essa citação que eu trago, né? Isso aí faz parte do livro, claro que não está o todo, a gente deu uma compilada, né? Porque senão eu ia ficar falando até 11 horas da manhã, depois não iam gostar do resultado, né? Então o mestre não saberia explicar-vos o porquê de tanta tristeza e angústia amargurosa, meu coração fica doído, triste, né? Só sei dizer
Que o vosso evangelho me enche de esperança para o reino de luz que nos espera os corações, além, nas alturas, porque ele, quando ele ouviu que o mestre falava, né, que o meu reino não é deste mundo, né, então quando esclarecesse que o vosso reino não é deste mundo, experimentei uma nova coragem, quer dizer, eu vou sofrer aqui, mas eu tenho um porvir melhor. É essa coragem que a gente tem que estar tentando trazer para o nosso dia a dia, né, essa coragem para atravessar as misérias, os problemas, as maledicências que nos acontecem, das quais a maioria das vezes somos nós mesmos o culpado por estar acontecendo para conosco, né? Por toda parte é a vitória do crime, o jogo das ambições, as guerras, os problemas, tudo isso que a gente está vendo, né? A colheita dos desenganados. Aí Cristo fala para ele: fazes bem, conservando a tua esperança à face dos novos ensinamentos. Seria boa nova, né? Mas não quero senão acender o bom ânimo no espírito. Porque de nada adianta a falar aos homens da carne, não é? Se já tive ocasião de ensinar que o meu reino ainda não é deste mundo, isso não quer dizer que eu desdenho o trabalho de cada um de nós, não é? Um dia, aos corações que mongeram na terra, dos meus discípulos e seguidores, não é? De cada um de nós, é isso que o Cristo queria para nós, né? Achas então, né, que eu teria vindo, que eu viria a este mundo, sem essa certeza confortadora de que o dia de amanhã é melhor do que foi hoje, melhor ainda do que foi ontem, e que hoje nós estamos na nossa melhor versão, do jeito que nós somos, do jeito que nós estamos. Mas se nós estamos, a gente pode mudar. Se nós somos, a gente não pode mudar. Então, se a gente está numa condição que merece e que podemos nos aprimorar, aprimoremos. Aprimoremos na nossa intelectualidade, no nosso profissionalismo, mas também moralmente através da aplicação dos ensinos do Cristo, né? Então a nossa doutrina, o Espiritismo, né? Entretanto, é a do Evangelho, a boa nova, já vista, uma boa notícia não produzir alegria, não trazer um conforto para nós, não é? Porque a nossa vida terrestre, completava o mestre, né? É uma estrada pedregosa que conduz aos braços amorosos de Deus. O trabalho é a marcha, uma luta incessante. A luta comum é a caminhada de cada dia. Os instantes deliciosos da manhã, as horas noturnas de serenidade são os pontos de repouso. Então, se a gente agradecer amanhã por abrirmos os nossos olhos, continuarmos a respiração ainda nesse plano, e ao deitarmos, pedirmos para que a boa espiritualidade possa nos conduzir para aprimorarmos alguma coisa, para poder ter algum ensinamento ou ficar junto dos bons espíritos, já é de bom tamanho. Só essa proteção já nos afasta muitas vezes das nossas más inclinações no outro dia, né? Quer seja na atividade ao longo do dia ou no descanso físico, a oportunidade de uma hora, de uma leve ação ou de uma palavra humilde é o convite para que semeemos as suas bênçãos, não é? Em geral, cada um de nós, né, abusa desse ensejo precioso para antepor a nossa vontade, mesmo que imperfeita e imprecisa. Então venha a mim o vosso reino, e seja feita a minha vontade, de forma egoísta, de forma vaidosa, de forma orgulhosa, não é? Então a gente acaba perturbando a nossa própria marcha, né? E Jesus complementa, né? Daí resultam as mais ásperas jornadas obrigatórias para a retificação das faltas cometidas, não é? Até o último ceitil a gente vai quitar ainda no plano da expiação. E muitas vezes infrutíferos trabalhos de aproveitar uma reencarnação, né? Em vista dessas razões, observamos, né, que os viajores, cada um de nós aqui encarnados da Terra, estão, na grande maioria, desalentados. Nós não, porque a gente já entende a palavra do Cristo, a gente já absorveu os seus ensinamentos e a gente luta em praticá-los. Então a gente está um passo adiante deles, né? Então, na obcecação, né, da nossa vontade própria, eles ferem as frontes, né, nas pedras da estrada, cerram os ouvidos e não escutam mais os conselhos dos bons espíritos, a realidade espiritual. Né? Então, vendo os olhos com a sombra da rebeldia e passam em lágrimas a chorar
de novo a gente fala, volta lá na sorte da madrasta, né? Nada de bom me acontece, né? Em desesperadas imprecações e amargurados gemidos. Isso aqui também é uma parte que foi pego do livro, né? Sem enxergar a fonte cristalina, a estrela caridosa do céu, o perfume da flor, a palavra de um amigo, a caridade das experiências que Deus espalhou para a sua jornada em todos os aspectos da vida, né? Daí Bartolomeu complementa já, quase finalizando, né? Mestre, os vossos esclarecimentos dissipam os meus pesares, a minha angústia, o meu sofrimento, mas o Evangelho exige de nós a fortaleza permanente? A verdade nunca vai exigir, mas ela vai transformar. Quando a gente tem a coragem de olhar para dentro, os nossos problemas, a gente pode modificá-los e isso nos atrai os bons espíritos, né? O Evangelho não poderia reclamar estados especiais de cada um de nós, mas é preciso considerar que a alegria, a coragem, a esperança devem ser traços constantes nas nossas atividades em cada dia, né? Então, por que nos firmamos no pesadelo de uma hora, de uma existência, né? Se conhecemos a realidade gloriosa da eternidade com o nosso Pai, a gente pode saber que quando está no plano espiritual, a gente pode ser melhor, mas a gente tem que vir aqui na Terra, muitas vezes para provar que a gente aprendeu e que a gente vai praticar tudo aquilo que a gente faz lá em cima, não é? Então, seja qual for a nossa aprovação, tenhamos coragem para nos evoluirmos, né? O pior que pode acontecer a cada um de nós é nos integrarmos à descrença, nos afastarmos dos ensinos do Cristo, né? Apagando a chama íntima da fé e caminhando em plena escuridão da estrada, sem arrimo. Isso aí nos afasta da nossa evolução, né? Assim, confie em Deus e sejamos corajosos, prosseguindo de espírito tranquilo. Isso aí também faz parte do livro de Joana de Ângeles, né? Então a gente tem que ter muitas vezes a coragem para mudar, né? Voltando ao nosso tema, já quase finalizando, né? Aqui tem um pedacinho do livro Vigilância e depois eu fiz um compiladinho para se tornar mais rápido, né? Então os anjos guardiões, os nossos espíritos protetores e amigos, são embaixadores de Deus, trabalhadores do Cristo, né? E mantêm acesa a chama da fé nos corações e nos auxiliam quando estamos enfraquecidos na luta terrena. Eles não nos abandonam, não é? Antes de entrar para o Espiritismo, eu tive uma oportunidade de uma reunião que eu estava tendo com uma pessoa de muita confiança, que foi que me deu uma certa, não coragem, mas podemos dizer, deu a coragem para que eu seguisse adentro do Espiritismo. E tem uma senhora que eu chamo ela carinhosamente de Vó Maria, porque a minha bisavó chamava Maria, e uma baixinha, que usa um coquinho, cabelinho branco, etc., que fala assim: olha, você pode estar ainda cru, mas a gente não vai desistir de você. E você tem um trabalho a desenvolver dentro do Espiritismo. Em mediunato, trabalho mediúnico, e muitas vezes trazendo mensagens de exposição, falando para alguém, um atendimento fraterno, enfim. Você deve trabalhar dentro de uma casa espírita, você tem que se desenvolver, tem que ser melhor. Mas tenha certeza que a gente não vai desistir de você. Porque eu estava numa fase meio difícil da minha vida, né? Às vezes a gente fica naquela dúvida, né? Aquelas incertezas, né? Eu estava saindo do catolicismo e entrei no espiritismo, né? Então, com as estrelas formosas, não é? Eles iluminam as noites das nossas almas e vai nos atendendo às necessidades com unção e devotamento inigualáveis, sem que nos critique nos nossos erros, nas nossas quedas, nas nossas faltas e nas nossas falhas. Simplesmente eles se afastam momentaneamente e falam: que pena, conversei tanto com ele à noite, durante o sono. Ele falou: fica tranquilo, eu vou vir na missa todo domingo, eu venho aqui no centro espírita todo domingo, e chega domingo e fala: nossa, hoje a cama está tão boa, eu não vou. Infelizmente, né, muitos dos conflitos que atingem cada um de nós, né, decorrem dos padrões de comportamento que nós mesmos fazemos, né, que nós adotamos em nossa jornada terrena, não é? Então, quer seja nos perdendo nas ilusões do mundo, né, tá ali o castelinho de areia, né? Então, muitos se deixam levar por modelos externos que encantam apenas por instantes, não é? Orgulho e egoísmo nos afastam da verdadeira busca interior e a gente deve ter coragem e enfrentá-los, não é? Então é preciso se lembrar
A consciência não poupa ninguém. E todos colheremos os frutos das nossas colheitas, não é? E quando a gente passa a tentar com coragem combater as ilusões do mundo, a gente recebe aquele chamado à nossa renovação, né? Se a gente tem essa figura aqui que ela é enigmática, né? E a gente sempre fala do nosso coração está cheio de quê? Do bom ou do ruim? Quem vence essa batalha? Essa batalha dual que a gente tem todos os dias, que a gente tem que enfrentá-las com coragem. Aquele que a gente alimentar mais. Então, se a gente estiver alimentando o nosso instinto, nos tornaremos animalizados, não é? E aí você vê nas guerras pessoas matando pessoas, porque seguem países diferentes, porque têm opiniões diferentes e divergentes, não é? Então, é chegado o momento que a gente tem que superar o nosso egoísmo disfarçado e buscar a nossa renovação. A oração vai nos fortalecer diante de todos os problemas e nos dá a serenidade pura, a razão de seguirmos adiante, né? A caridade e a paciência não podem se afastar dessa coragem, porque elas são caminhos seguros para quem deseja crescer espiritualmente, não é? Na perseverança do bem, né? Não importa as pedras que venham, sejam de que tamanho for, a gente perseverar, se dá um jeito, né? O esforço nobre exige constância e disciplina. Errei hoje, que ótimo, aprendi, amanhã vou tentar não errar de novo. As paixões desagovernadas podem parecer maravilhosas, né? Que vem, nossa, isso aqui, eu fico tão bem, todo mundo me exalta, etc. Mas logo vai trazer desencanto, porque é vazia. Não serviu para nada, né? Então, controlar essas nossas más inclinações é o verdadeiro bom combate, e nele está a vitória que nos eleva com coragem. Partindo para a reforma íntima, não é? A gente tem que olhar para o nosso espelho íntimo, a nossa alma, e falar, nossa, como eu sou imperfeito. Como eu tenho problemas. Mas aí eu consigo olhar, convertendo essa sombra em luz, que deve ser uma tarefa de cada dia, modificar esses hábitos pequenos. Se eu tenho o hábito de falar palavras desagradáveis no meu lar, por exemplo, chulas e de baixo calão, popularmente como a gente diz, eu posso mudar. Eu posso não falar mais o palavrão. Eu não preciso que ninguém venha me repreender. Eu posso chegar, nossa, falando isso, que energia eu estou atraindo? O que eu estou buscando para mim? O que eu estou fazendo? Se eu estou bebendo, eu posso tentar parar ou beber menos. Se eu fumo, eu posso fumar menos. Não é? Eu tenho 2 exemplos de fumos, né? Também em casa. E minha mãe já faz quase 40 anos ela pode fumar, ela ainda tem 3 manchas no pulmão. Manchinha pequenininha, não sai nunca. Antes era manchão, agora está manchinha, mas 30 anos depois, quase 40 anos depois. Em compensação, tem uma outra que faz 1 ano que parou, ela está com enfisema pulmonar. E ela fumou até, 50 anos sem parar. Então, quer dizer que todo mundo vai ficar doente que fuma? Não necessariamente, porque é de cada um. Se fosse assim, todo mundo teria o câncer. Porque o câncer está no nosso organismo. Está aqui, é uma bactéria. Só que a maioria dos organismos consegue combatê-los. E alguns, combinados com uma série de fatores que a gente desconhece, acaba se desenvolvendo, né? Então, o bem, por menor que pareça, sempre fortalece o nosso espírito e prepara o nosso coração para conquistas maiores, né? Através da consciência e ascensão. O maior reconhecimento não vem dos outros, mas da nossa consciência tranquila. Aquilo de entender que eu fiz o meu melhor, o melhor que eu pude. Talvez não fosse ideal, mas é o melhor que eu consegui fazer, não é? Toda ascensão, porém, vai exigir esforço, adaptação e sacrifício. Sem coragem, resignação e entendimento, eu não vou passar por essa fase tão facilmente, né? Somente através dessa reforma íntima que nós vamos conquistar a paz do nosso coração e a felicidade que a gente tanto busca, né? Então, Joana de Ângeles, né, nos faz esse último convite, não é? A mudança é urgente e inadiável. Não devemos esperar mais, devemos começar a partir de agora, né? Cada um de nós deve decidir quando e como e onde começar. Eu vou começar por enxergar as coisas que são visíveis, que são fáceis de entendimento, depois eu vou nas mais difíceis. Se eu não consigo gostar de uma determinada pessoa, ao invés de olhar os seus pontos negativos, eu posso tentar olhar algo de bom que ela faz.
seja lá o que for, aquilo vai começar a fazer com que eu tenha a coragem de me aproximar um pouquinho mais dela. E depois, aos poucos, eu vou aprender a conviver com ela, né? O caminho é feito de coragem, perseverança e renovação interior, né? É na intimidade do nosso coração que deve ser construída a verdadeira paz, não é? Então, já finalizando, prometo para vocês, eu faço aqui uma pergunta e depois eu trago uma resposta em cima dessa nossa lição, não é? Então, diante dos desafios que a vida nos apresenta, estamos escolhendo a coragem que nasce da fé ou ainda nos deixamos vencer pelo medo e pela ilusão? O que estamos fazendo da nossa vida? Qual a coragem que eu tenho para olhar isso aqui de frente e tentar mudar, tentar me melhorar, tentar ser melhor, não é? A coragem verdadeira não é a ausência do medo. O medo faz bem. Só morre afogado quem sabe nadar. Porque quem não sabe nadar tem medo da água. Ele não entra na água profunda. Quem sabe nadar fala, nada, sei lá quantos anos. Aí aquele belo dia, por uma conjuntura de particularidades de estatística, ele acaba passando mal, tem um mal súbito, vem a óbito. Enquanto aquele que não sabia nadar, está vivo, né? A gente falava brincando que mais vale um covarde, né? Falando aquela citação lá do que seria a ausência da coragem, né? Mais vale um covarde vivo do que um valente morto, não é? Ainda mais nos dias de hoje, né? Mas a confiança em Deus e perseverança no bem é que nos faz seguirmos com coragem para a gente mudar os desafios da nossa vida dentro da nossa evolução espiritual, né? Cada obstáculo, se a gente enxergar que ele é uma oportunidade de crescimento, cada dor é uma lição de amor, porque no amor eu não aprendi, pela dor eu vou ter que passar a compreendê-lo e depois praticar pelo amor, com muita coragem, resiliência e perseverança, não é? E cada vitória íntima é um degrau rumo à paz que a gente busca em nossos corações, não é? Então que passemos, ou que possamos com humildade e fé, transformar as nossas dificuldades em luz, com coragem e resignação, mantendo bom ânimo e prosseguindo confiantes na certeza de que essa reforma íntima nos conduz à felicidade eterna, com coragem, superando todos os nossos desafios do dia a dia. Muito obrigado a todos. Nós que agradecemos, né, Fred, por todas essas reflexões que nós tivemos essa manhã, e que a gente possa ter essa coragem no nosso dia a dia, né? Porque muitos falam, eu não tenho medo. Não, pelo contrário, nós devemos ter medo. É com medo que a gente consegue a coragem para enfrentar todos os desafios. Cada um de nós tem a sua particularidade. Muito obrigado. Até a próxima, né? Convido a todos, então, nesse momento, a nossa prece final. Cada um à sua maneira, se conecte aí ao alto. Querido Deus, nosso Pai de amor e bondade, ao encerrarmos os trabalhos dessa manhã de domingo, levamos nossos corações em profunda gratidão por tudo que nos foi concedido. Agradecemos pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui reunidos, pelos ensinamentos recebidos e pelas vibrações de paz que envolvem esse ambiente. Somos gratos, Senhor, pelas palavras trazidas por nosso irmão e amigo, o Fred Viana, que nos convidaram a essa reflexão profunda sobre a coragem necessária para enfrentar todos os desafios que nós temos na nossa vida, compreendendo-os como valiosas oportunidades de crescimento e evolução espiritual. Que possamos guardar esses ensinamentos em nossos corações e principalmente colocá-los em prática em nosso dia a dia. Agradecemos também, Senhor, pelos passes recebidos que nos fortaleceram, renovaram as nossas energias e nos envolveram em Tua luz de amor e equilíbrio. Que possamos conservar, assim em nós, essa harmonia, cultivando pensamentos sempre elevados e atitudes no bem. Pai querido, ao iniciarmos essa nova semana, pedimos a Tua bênção, a Tua proteção sobre os nossos lares, as nossas famílias e os nossos caminhos. Que tenhamos então coragem, fé e serenidade para enfrentar todos os desafios que surgirem,
lembrando sempre, como refletimos hoje, que cada obstáculo é uma oportunidade de aprendizado e crescimento. Ampara-nos, então, em nossas dificuldades, inspira-nos principalmente nas decisões que devemos tomar e sustenta-nos nos momentos de prova, para que possamos seguir sempre bem e na prática do amor ao próximo. Que a paz que sentimos aqui, nos acompanhe por toda essa semana que virá. Fica conosco hoje e sempre. Que assim seja. Um ótimo domingo a todos, uma ótima semana, com muita coragem.